Olá, bom dia, meu nome é Marcela Cristina e hoje eu vim falar com vocês sobre a leitura de um livro que eu fiz esse mês, em um dos grupos de leitura que eu faço parte, e o nome desse livro é Vardo, A Ilha das Mulheres. Esse livro, baseado em fatos reais, conta a história de uma catástrofe que aconteceu no ano de 1617, numa ilha que fica num ponto extremo da Noruega. E nessa catástrofe morreram todos os homens que habitavam a ilha. Eles estavam em alto mar, pescando, para buscar ali a parte dos alimentos que sustentariam aquela comunidade. Teve uma grande tempestade e eles todos morreram. Sobraram apenas as mulheres naquela ilha. E essas mulheres tiveram que se reestruturar enquanto sociedade, redividir as suas tarefas, tudo isso passando por um inverno muito rigoroso, vivendo luto, né? Vivendo ali a perda daquele ente querido, daquele familiar querido. E depois de passado um tempo já, o rei decidiu enviar um comissário para aquela ilha para investigar a prática de feitiçaria e que na verdade eram religiões e culturas não compatíveis com o cristianismo que acontecia naquela época, que era praticado naquela época. E a vinda desse comissário foi um grande acontecimento na ilha. Mulheres foram queimadas, acusadas de prática de feitiçaria, que nada mais era do que a prática de rituais samis, que é uma cultura indígena daquela região da Escandinava, região escandinava. Então, mulheres foram sacrificadas e o livro conta essa história da feitiçaria, da intolerância religiosa, conta história de amor, de amizade, conta sobre a cultura da época. Mas por que eu tô falando sobre Vardo, a Ilha das Mulheres, num canal que eu trago matérias de direito previdenciário? Porque a leitura desse livro me fez pensar na pensão por morte. E olha que bacana, existe um artigo da nossa Lei de Benefícios, que é o artigo número 78, que ele fala que em caso de morte presumida, passados 6 meses da ausência daquela pessoa, daquele segurado, é presumida a morte daquela pessoa e os seus dependentes habilitados ali poderão requerer a concessão de uma pensão por morte. Contudo, sendo o caso ali de um grave acidente, de uma catástrofe, de um acidente ambiental muito grave, é dispensado esse prazo de 6 meses e os dependentes já podem requerer, já podem ter concedido esse benefício da pensão por morte provisoriamente. E quem são os dependentes? Bom, a pensão por morte, assim como o auxílio reclusão, é um benefício que ele é direcionado aos dependentes. Diferente dos outros benefícios previdenciários, que a gente paga como um típico seguro social, onde a gente vai recolhendo ali o valor das contribuições previdenciárias e acontecendo um sinistro, a gente recebe o benefício previdenciário. No caso do auxílio reclusão e da pensão por morte, quem recebe o benefício são os dependentes. Então, a gente prova o óbito do segurado, a gente prova a qualidade de segurado da pessoa que faleceu, ou então o direito dele a receber uma aposentadoria na data do óbito, e os seus dependentes poderão requerer a pensão por morte. Quem são esses dependentes? Esses dependentes na pensão por morte são divididos em 3 classes. Existindo dependentes em uma classe, as seguintes são excluídas. Então, na primeira classe, nós temos cônjuges, companheiros e filhos menores de 21 anos. Não tendo nenhum deles, em segunda classe, temos os pais, desde que provem a dependência econômica, e não tendo também os pais, temos na terceira classe os irmãos de até 21 anos. Tanto para os filhos, os irmãos de 21 anos, desde que provem a dependência econômica, tanto para os filhos que estão na primeira classe, quanto para os irmãos que estão na terceira classe, também há a possibilidade da concessão ou manutenção do benefício, mesmo depois dos 21 anos, se fizerem prova ali de uma grave incapacidade, de uma deficiência física ou intelectual.
tá certo? Bom, esse é o conteúdo de hoje. Se tiverem qualquer dúvida sobre pensão por morte, podem me chamar que a gente conversa. Um abraço e até mais.